Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos continuar estudando aqui Doutrina e Convênio, seção 59. A gente estudou até o versículo 8, então a gente vai do versículo 9 em diante. Nós vimos aqui que a seção 59 ela tem uma estrutura de um convênio com o Senhor. O Senhor tira o povo de uma terra, leva para outra, e ali ele explica as bênçãos condicionadas a esse convênio e também dá os mandamentos, né? E uma das partes que eu gostei muito foi o versículo 8, na qual o Senhor fala que nós devemos oferecer um coração quebrantado e um espírito contrito a Ele. Então, dentro dessa estrutura de convênio, eu gostei muito dos comentários de vocês, tá bom? Teve um comentário do Fábio, né, um amigo meu aqui, né, no YouTube, que ele também comentou ali o que significa, né, ter um coração quebrantado e um espírito contrito. Ele compartilhou de uma pessoa conhecida dele, um exemplo ali que ele compartilhou, né, com questão do Alcoólicos Anônimos. Então eu peguei o contato do Fábio, gratidão, Fábio, pela sua participação, e colei lá no topo dos comentários da mensagem de ontem. Tá bom? Gratidão pelas mensagens de vocês. Então vamos lá, continuar estudando aqui Doutrina e Convênio, seção 59, a partir do versículo 9, aqui diz assim: para que mais plenamente te conserve limpo das manchas do mundo, irá à casa de oração e oferecerá teus sacramentos no dia santificado. Bom, aqui o Senhor ele dá ênfase ao mandamento, né, de guardar o dia do Senhor, o dia santificado dele. E ele fala que esse dia está ligado também a nos mantermos limpos das manchas do mundo, dos pecados do mundo, tá bom? Então a maneira como nós vivemos o domingo demonstra, né, qual o nosso envolvimento com o Senhor, a nossa intimidade com Deus, né, mostrando também nosso desapego às coisas do mundo. É um dia de nós devotarmos a Deus, é um dia consagrado ao Senhor, tá bom? Então, aqui fala para nós nos voltarmos para o dia do Senhor. Bom, aqui no manual, né, tem uma pergunta dizendo: pondere se você está usando o dia do Senhor de maneira que o Senhor planejou. Será que como que Deus planejou que nós devemos ter o dia do Senhor? Como deve ser o dia do Senhor? Bom, aqui o Senhor dá ênfase ao dia do Senhor e ele vai explicar aqui também algumas coisas que nós podemos fazer no dia do Senhor, que nós devemos fazer, tá bom? Então vamos continuar aqui. Ainda assim, no versículo 9, eu gostei aqui que o Senhor ele usou a palavra que nós iremos à casa de oração, né, à igreja, ou seja, e oferecerá teus sacramentos. Bom, quando eu vou na igreja, eu vou tomar o sacramento, tá bom? E nós já estudamos aqui o significado da palavra sacramento. Porém, aqui está oposto, né? Oposto no sentido que eu devo ir na casa de oração para oferecer os teus sacramentos, né? Ou seja, aqui é a voz do Senhor Jesus Cristo falando, e ele não fala para ir até a casa de oração tomar os meus sacramentos, que seria o sacramento que nós tomamos na igreja, mas ele fala, oferecerás os teus sacramentos. E isso é bem interessante, essa forma que ele colocou aqui. Então nos faz pensar, ué, qual que é o meu sacramento ao Senhor? Eu sei que eu vou lá tomar o sacramento, mas aqui o Senhor está pedindo que eu ofereça os meus sacramentos a Ele. Então, o que é o meu sacramento ao Senhor? Bom, então aqui fica um pouco difícil de entender se a gente não pegar no dicionário o significado da palavra sacramento. Só que eu tenho que pegar o significado dessa palavra sacramento na época de Joseph Smith, tá bom? Então eu tenho que pegar um dicionário de lá para saber qual era o significado da palavra sacramento na época de Joseph Smith, para saber se eu tenho como oferecer um sacramento ao Senhor, tá bom? Então eu peguei aqui, ó, no dicionário de 1828, ou seja, portanto, na época, né, de Joseph Smith, é um dicionário americano, ou seja, em inglês, tá bom? E o nome do dicionário aqui é Webster, né? Dicionário Webster. E aqui fala o seguinte, né, sobre o sacramento. Significa símbolo exterior visível, ou seja, é um símbolo exterior, algo por fora, que é visível, de uma graça interior espiritual. Então, é um símbolo exterior, algo que dá para ver visivelmente,
mas que é algo de dentro, né? Um outro dicionário, né, da mesma época aqui, mas eu não peguei o nome do dicionário, diz assim, ó. Outro dicionário diz assim: um símbolo externo de um processo de um câmbio interno. O que significa isso, né? Bom, quando fala um símbolo externo, visível, é algo que eu posso fazer que outras pessoas conseguem ver, tá bom? Então, é isso. De algo interno que aconteceu dentro de mim. Então, tá ligado essas duas coisas aqui, né? No outro dicionário aqui, inclusive, usou a palavra espiritual, né? Um símbolo exterior e visível de uma graça interna e espiritual. Então, vou dar um exemplo, né? Quando nós vamos tomar o sacramento na casa do Senhor, na igreja, nós tomamos o sacramento e nós nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo, nós nos lembramos de nossos pecados para não cair mais nos mesmos erros, e tudo isso está certo. Inclusive, parte disso é dita aqui nessa, nessa sessão, para nós darmos ênfase no dia do Senhor aqui. Porém, aqui quando fala que nós devemos oferecer os teus sacramentos, ou seja, os nossos sacramentos ao Senhor, sendo um símbolo externo de uma coisa interna, aí então as coisas mudam de figura. Vou ler uma escritura para explicar e aí eu dou algum exemplo aqui. Por exemplo, lá em Mosias, capítulo 5, versículo 2, bem no templo, quando o povo está fazendo o convênio com Deus ali, e o rei Benjamim, ele pergunta se eles estão acreditando nas palavras dele. E aí uma prova que eles estão acreditando e que houve uma mudança neles, diz aqui no versículo 2, Mosias 5, versículo 2. Por causa do Espírito do Senhor Onipotente que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição de praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Então fala de uma mudança, tá bom? Interior dentro deles, que fez com que eles não quisessem mais praticar o mal, mas fazer o bem continuamente. Então foi uma mudança interior que vai se revelar exteriormente. Uma pessoa que é mudada interiormente, ele vai fazer a mudança exteriormente. Então é isso a palavra sacramento, né, na época de Joseph Smith, uma mudança, algo visível exterior, mas que foi algo, uma mudança interior. Então, o que seria o sacramento eu oferecer ao Senhor, tá bom? Já que é algo exterior, algo que eu faço, eu posso estar oferecendo o sacramento ao Senhor aqui, né? Deixa eu pegar o exemplo que eu escrevi aqui. Deixa eu ver. Ó, não gritei com meus parentes, né? Ou seja, nessa semana, o meu sacramento ao Senhor vai ser não gritar com os meus parentes. Claro, se você tem dificuldade com isso, então você vai fazer um voto com o Senhor de não gritar, né, com seus parentes, ser uma pessoa mais amável. E essa ação externa, porque gritar é algo externo, essa ação externa você vai apresentar ao Senhor. Então, no sacramento, você vai conversar com Deus, falar: esse é o meu sacramento, o meu sacrifício. Eu fiz algo externo, eu me controlei essa semana. Tem outros exemplos que eu escrevi aqui, né? Eu não fiquei brabo, né, no trânsito, essa semana. Isso aqui não é questão de algo, de um comportamento em si, mas algo que eu me esforço para entregar ao Senhor, como sacrifício ao Senhor. Tá bom? É uma maneira de nós evoluirmos, né? Um outro exemplo que eu coloquei aqui: não briguei com o meu vizinho, né? Então, é uma pessoa que está sempre discutindo ali com o vizinho, sei lá, como sacramento ao Senhor, vai não discutir, até chegar a fazer um bolo, entregar lá, né? Então, o que o Senhor tocar aí, vocês podem fazer. A questão de nosso sacramento, então, é algo externo que nós fazemos e entregamos ao Senhor. Essa semana eu me esforcei para mudar, para fazer isso, né? Isso é o nosso sacramento ao Senhor. Então, aqui também eu anotei a questão dessa. Bom, a próxima parte aqui vai falar desses votos, tá bom? E aí então a gente entende um pouquinho. Porque o sacramento, então, você vai entregar uma vez por semana. Você vai uma vez lá entregar o sacramento seu ao Senhor. O versículo aqui
Versículo 10 e 11 vai falar da nossa devoção ao Senhor. Essa palavra devoção também vem da palavra voto, aquilo que nós atribuímos, né, que nós fazemos um acordo com Deus. É quase como se fosse um convênio, mas é um voto. Por exemplo, Ana, ela não podia ter filho e ela fez um voto com Deus, ela fez uma promessa a Deus. Ela falou que se ela tivesse um filho, ela daria esse filho ao Senhor. E aí então nasceu Samuel, né? Então ela fez um voto com Deus, uma promessa ao Senhor. A palavra voto, aqui no dicionário, significa promessa solene. Já que é ao Senhor, é uma promessa solene ao Senhor. Aqui. Vamos ler o versículo 10 e o 11 aqui, ó. Porque em verdade este é um dia designado para descansares de teus labores e preparares a tua devoção ao Altíssimo. Prestares, né, sua devoção ao Altíssimo. Contudo, teus votos serão oferecidos em retidão todos os dias e em todos os momentos. Então, a palavra voto, né, é uma promessa, conforme eu falei, tá bom? Uma promessa solene ao Senhor. Observe que o sacramento a gente vai oferecer uma vez por semana, mas quando chega na palavra voto, fala que é diariamente. Todos os dias nós oferecemos voto ao Senhor. Então, o que era um voto? Peguei nas escrituras aqui também, para que nós possamos ter um entendimento melhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 23, do versículo 21 ao 23, fala do voto, tá bom? Que é aquilo que nós decidimos se comprometer com o Senhor. E aí ele fala também que aquele que faz o voto, ele não deve quebrar o voto. Deve fazer todo o esforço e cumprir aquele voto. Caso contrário, vai estar cometendo pecado, né? Vai prometer algo e não vai cumprir. Então fala disso. Eu vou ler aqui um resumo praticamente de Deuteronômio, mas aqui em Eclesiastes, tá bom? Que eu acho que está mais fácil aqui a leitura, né, para a explicação. Mas vocês podem estudar nas duas partes aqui, ó, Deuteronômio 23, do versículo 21 ao 23, e eu vou ler aqui Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5. Diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada dos tolos. E o que promete, cumpri-lo-á. Então, aquilo que nós fazermos voto de prometer ao Senhor, nós devemos fazer rápido, tá bom? Rapidamente nós devemos ir e cumprir esses votos, essas promessas que nós fazemos ao Senhor. E aqui ele fala, no versículo 5, melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Então ele fala, ó, é melhor você não prometer ao Senhor se você não vai cumprir. É uma coisa solene, é uma coisa sagrada. Tá bom? Uma conversa que você tem com Deus. Ah, Senhor, estou discutindo muito com meu vizinho e eu sei que o Senhor não quer isso. Então vou fazer um voto com o Senhor que eu não vou mais discutir com meu vizinho. Então esse é um voto que você está fazendo com Deus, uma promessa a Deus, ela se torna solene, de maneira que não importa o que seu vizinho faça, você vai manter a calma, tá bom? E não vai discutir com ele, ou seja, no trânsito, ou alguma coisa aqui, o seu voto ao Senhor. Aqui fica muito claro que aquilo que nós fazemos voto com o Senhor, ou seja, assim nós prestamos nossa devoção todos os dias. Mas o sacramento, a gente oferece essas ações ao Senhor no dia do sacramento, no dia de irmos à igreja. Tá bom? Espero que tenha ficado claro aqui. Versículo 12 diz assim: lembra-te, porém, do dia do Senhor, oferecerá as tuas obrações e os teus sacramentos ao Altíssimo. Novamente fala de nós oferecermos os nossos sacramentos e as nossas obrações. Obrações é ofertas, tá bom? Então isso será como uma oferta que nós fazemos ao Senhor no dia do sacramento. Versículo 13: nesse dia não farás qualquer coisa, seja o teu alimento preparado com singeleza de coração, para que o teu jejum seja perfeito. Ou, em outras palavras, para que a tua alegria seja completa. Então, fala até mesmo, né, nesse dia do Senhor, fazer as coisas com mais singeleza, né? Porque se você for fazer um banquete no domingo, vai dar trabalho fazer comida, né? Se você for fazer vários tipos de comida, você vai se cansar, não vai ser um dia de descanso, um dia de refletir, um dia para ter uma comunhão maior com Deus. Então fala de fazer ali com singeleza. Aqui eu achei interessante também, quando ele fala que para que teu jejum seja perfeito.
né? Então as coisas devem ser com singeleza. O jejum aqui, nós conhecemos o jejum da maneira de abster-se, né, de alimento, de água e comida, mas existe outros tipos de jejum e eu acredito que esteja falando desses, tá bom? Porque aqui não significa que todo domingo você vai jejuar, né? Mas aqui está falando dos jejuns. E o presidente Nelson, ele falou, né, e fez uma meta com, acho que ele fez com jovens, né? Mas eu acho que ele fez com todo mundo, mas eu acho que foi principalmente com jovens. Ele falou de fazer um jejum das redes sociais. Ou seja, aquela semana era para os jovens se afastarem das redes sociais, né? E muitos prestaram testemunho o quanto foi benéfico para eles se manterem afastados das redes sociais por uma semana ali. Então, existem outros tipos de jejum. Então, aqui, quando fala que nosso jejum será perfeito, fazendo o alimento com singeleza, é porque a gente vai se voltar mais para Deus. Vai jejuar do quê? Das coisas do mundo. Quando nós jejuamos de comida, nós se afastamos do alimento. Das coisas do mundo, a gente não vai procurar fazer as coisas do mundo, se concentrar mais em Deus. Então, acho que é esse aqui o jejum, né, que o Senhor está conclamando aqui para que nós façamos. Versículo 14 em diante diz assim: ah, em verdade, isto é o jejum e oração. Em outras palavras, regozijo e oração. E se fizerdes essas coisas com a ação de graça e com o coração e semblante alegre, sem muito riso, porque isso é pecado, mas com o coração feliz e o semblante alegre. Então, é fazer jejum dessas coisas, mas com alegria, tá bom? Ou seja, não é se afastar das coisas do mundo e ficar assim desejando logo que o dia do Senhor acabe para você se envolver com as coisas do mundo. Realmente sentir a companhia do Senhor. Então, igual quando eu estou jejuando, eu procuro ler mais as escrituras, eu procuro ter pensamentos mais elevados para que eu possa ter uma conexão com Deus a mais nesse momento, tá bom? Então é disso que está falando aqui. Aqui tem uma palavra, né, que falou aqui, não com riso, não com muito riso, porque isso é pecado. Aqui eu acredito que é uma força de expressão que significa zombaria, né? Nós não devemos fazer zombaria. Eu acredito que seja esse o significado aqui, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu fiz uma anotação aqui, né? O dia do Senhor não é um dia da gente jogar carta e se divertir ou de ir para farra, tá bom? Porque é um dia concentrado e nós nos concentrarmos no Senhor, no trabalho e sua obra, tá bom? E também um dia do descanso do corpo, como ele bem coloca aqui. Vamos lá, versículo 16 em diante aqui diz: em verdade eu te digo que se fizerdes, a plenitude da terra será vossas, e as feras do campo, e as aves do céu, e aquilo que sob as árvores anda e na terra. Sim, e as ervas e as coisas boas que provêm da terra, sejam para alimento, ou para vestuário, ou para casas, ou para estábulos, ou para pomares, ou para as hortas, ou para vinhas. Sim, todas as coisas provêm da terra em sua estação, são feitas para o benefício e uso do homem, tanto para agradar os olhos como alegrar o coração. Então, aqui ele está falando que ele vai entregar todas as coisas a nós, né? Assim como ele fez a Adão, né? Ele fez a Adão senhor de todas as coisas ali, todas as coisas foi até Adão e Adão deu o nome a essas coisas. Aqui fala de tantas coisas que nós usamos, mas também coisas que são para agradar os olhos, como uma flor. Uma flor não vai me vestir, eu não vou me alimentar de uma flor, né? Mas ela serve para o olfato, né? Para o cheiro, né? Agradável. Tudo isso é para alegrar o nosso coração, conforme diz aqui o último versículo que eu vou ler hoje, versículo 19, tá bom? Essa sessão aqui vai até o versículo 24, amanhã a gente termina do 20 ao 24. Então, o versículo 19 diz assim: sim, para servir de alimento, para vestuário, para o paladar e o olfato, tá vendo? Então é tanto para comer, para vestir-se, também para o olfato, como eu falei, de uma flor. Tudo isso é para alegrar, né, nossa vida. E para fortalecer o corpo e avivar a alma, né? Então o objetivo dos alimentos é fortalecer-nos fisicamente e também alegrar a nossa alma, deslumbrando, né, todas essas riquezas lindas que o Senhor colocou para nós aqui. Então é essa a mensagem,
tá bom? Que nós compartilhamos com vocês com o propósito de que nós possamos fazer os nossos votos a Deus. Nós possamos, nesse próximo domingo, levar o nosso sacramento ao Senhor. Tomar o sacramento, mas também levar o nosso sacramento ao Senhor. É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.